BMW 320i Sport Active Flex 2014. Um sucesso absoluto de vendas em forma de sedã médio premium. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Project Maya, um canal feito para você que adora ouvir e conhecer sobre carros. Eu já quero começar falando de alguns fatores que simplificam muito bem o porquê dela ser tão vendida. Primeiramente, é uma BMW. Só isso já basta para definir muita coisa. Símbolo de status é o que muita gente prioriza aqui e pelo preço e pacote que ela oferece, com certeza você vai obter o status que deseja. Mesmo sendo uma fábrica de carros importados e conhecida por produzir modelos premium, a partir de 2013 ela começou a ser produzida no Brasil, o que facilitou muito a questão do pós-venda em relação a peças e manutenção. E o terceiro fator, mas não menos importante, custo-benefício. Sua tabela FIP está girando na casa de R$91 mil, o que, levando em consideração tudo que ela é capaz de oferecer e o status, vale muito a pena. Isso é basicamente preço de Corolla 2017 ou de Polo Trek 0 km. Vai deixar de andar de BMW para andar de Polo no puro plástico? Eu acho que não, hein? E sobre o capô, já quero começar falando do excelente acabamento. Nós temos manta acústica e braços pantográficos dos dois lados, um ponto super positivo. E aqui nós temos o confiabilíssimo N20, um motor 2.0 turbo de 4 cilindros em linha, 16 válvulas, injeção direta e acionamento por corrente de comando. Duas características muito legais e que tem sumido um pouco do mercado. Primeiramente é a sua posição. Ele está na posição longitudinal, justamente por se tratar de um carro tração traseira. Então ele segue essa linha aqui até o final do veículo. E outra curiosidade muito bacana também é a sua instalação aqui na frente. Como pode ver, ele é bem recuado em relação à frente do veículo, fica basicamente em cima do eixo dianteiro, o que favorece bastante o centro de gravidade do carro e a distribuição de peso, carro-chefe da BMW nessas carrocerias aqui. E falando em potência, nós temos um motor que é capaz de gerar até 184 cavalos em ambos os combustíveis a 5.000 RPM, oferecendo também um excelente torque de 27,5 kgfm a somente 1.250 RPM, graças à tecnologia Twin Scroll. E toda essa potência é tracionada e distribuída para as rodas através do câmbio automático ZF de 8 marchas, o famoso 8HP, um câmbio com conversor de torque convencional, muito rápido e suave nas suas trocas. E logicamente, tração traseira, que é o combo perfeito da diversão. E mesmo pesando 1.420 kg, ela possui uma ótima relação peso-potência de 7,72 kg para cada cavalo, o que garante um 0 a 100 na casa dos 7,3 segundos e uma velocidade máxima de 235 km/h. E outro fator muito interessante aqui é o quão tecnológico esse conjunto mecânico consegue ser. A começar pela tecnologia Twin Scroll Power, como eu mencionei, é uma tecnologia da turbina que busca maximizar a eficiência e energia do reaproveitamento nos gases de escape, ocasionando um torque em baixíssima rotação, como por exemplo o torque aqui vem a somente 250 RPM acima da marcha lenta, o que torna o carro muito mais esperto e evita o famoso turbo lag. Além disso, temos ainda duas tecnologias que buscam trabalhar em conjunto para maximizar a eficiência e o consumo. A primeira delas é o sistema Vanos, que nada mais é que um sistema de polias e comandos variáveis, basicamente um VTEC da BMW, e o segundo é o Valvetronic, que é o sistema de elevação variável das válvulas, buscando trabalhar com o sincronismo perfeito. E diferente do temido N46, essa motorização N20, o que tem de tecnológica, tem de confiável também. Aqui nós não temos problemas crônicos conhecidos, principalmente nessas versões mais atualizadas. Somente o que já é rotineiro em motores turbo com injeção direta, que são alguns pontos que valem a pena se ressaltar e tomar cuidado, como por exemplo bicos, bomba e bobina. E mesmo que consumo não seja a pauta mais importante, vale a pena ressaltar. Nós temos um carro que, segundo divulgado na cidade com etanol, é capaz de fazer 6,5 km com litro e na gasolina 9,4 km com litro. Já na rodovia o cenário é bem melhor, justamente por conta do seu excelente escalonamento de marchas. Nós temos médias de 9,3 km com litro no etanol e 13,3 km com litro na gasolina. Um consumo super possível e realista para um carro desse porte e até mesmo econômico. Tudo isso pode ainda melhorar com o modo de condução EcoPro, que é o modo que foca completamente em economia, mudando a climatização do carro e desativando o alternador. Daqui pra frente eu vou falar melhor sobre esse modo de condução, que é muito interessante também, para caso você esteja querendo fazer média, o que eu acho muito difícil numa máquina como essa. E dando um close geral nessa máquina, vamos começar aqui pela parte frontal. Vale ressaltar que essa daqui é a 6ª geração do modelo, no caso a série F30, uma das mais bonitas e com um dos designs mais memoráveis da BMW. Outro fator muito interessante é o quão baixo é o seu coeficiente de arrasto. Nós temos apenas 0,27 cx, o que torna esse carro ainda mais aerodinâmico, ajudando bastante no consumo e na questão da performance. E falando agora nos faróis da 320i, nós temos faróis afilados muito bonitos, inclusive contando com o clássico DRL Angel Eyes. Formam esse desenho muito bacana aqui, trazem à tona essa característica já bem indicativo de que é um BMW. Falando agora no conjunto óptico, nós temos faróis duplo projetores em xenônio, de fábrica inclusive. As setas infelizmente são apenas nas lâmpadas halógenas e originalmente os faróis de neblina são em lâmpadas
halógenas também. Nesse caso está com LED instalado. Ela conta ainda com um lavador de farol, mas nós não temos a presença de sensor dianteiro, que é uma pena. Outro fator que eu gosto bastante aqui é a sua grade frontal. Até essa época aqui nós tínhamos uma simplicidade muito bacana de se ver, porém foi uma característica que vem se perdendo no decorrer dos tempos aí, infelizmente. O para-choque conta ainda com esse design mais agressivo e, como pode perceber, é um carro bem baixo. Outro fator bem interessante é o quão grande é a sua parte frontal, o quão grande é o seu capô. Isso já é algo característico aí nos carros da BMW, justamente por conta da sua construção, que o motor fica bem recuado para trás e nós temos todo esse espaço sobrando aqui para a parte da frente. E já aqui na parte lateral, nós percebemos que ela tem bastantes linhas agressivas de design, que na minha opinião é muito bonito. E outro fator também muito interessante é o quão baixa ela é. Não é um sedã muito alto. Daqui a pouco a gente fala sobre medidas. Falando em seus retrovisores, nós temos repetidores de seta em LED e ajustes elétricos, mas infelizmente não temos nem alerta de ponto cego, nem rebatimento. Falando um pouco nas rodas, essas rodas não são originais desse ano, mas são originais de 320i. Nesse caso aqui nós estamos falando das rodas da 320i 2022, que já são aro 20, um perfil bem mais largo, rodas ainda mais atuais. Originalmente ela possui rodas com acabamento prata e aro 17. E um fator curioso é que mesmo ela possuindo chave do tipo presencial, nós não temos sensores nas maçanetas, ou seja, você vai ter que destravar na chave para poder abrir ou fechar as maçanetas aqui. Não deu para entender muito bem o porquê de ter chave presencial, mas não termos sensores. E por falar em chave, essa daqui é a chave da 320i, nesse caso tá com uma capinha bem bonita e é uma chave presencial até simples. Nós temos a função de destrava, trava aqui na logo e a abertura remota do porta-malas. Quando eu aperto para destravar e seguro, ela vai abrir os vidros dianteiros. Quando eu aperto para travar e seguro, ela vai fechar. Não abre os traseiros e não rebate os retrovisores, como eu já havia mencionado. Estruturalmente falando, como todo sedã médio que se preza, aqui nós temos freios a disco ventilado nas 4 rodas, com ABS, distribuição eletrônica de frenagem e assistente de partida em rampa. Temos também suspensão independente do tipo McPherson aqui na frente e suspensão independente do tipo Multilink ali atrás. E falando em medidas, nós temos um grande carro de 4,62 m de comprimento, 2,81 m de entre-eixos, 1,81 m de largura e somente 1,42 m de altura. Um carro baixinho aí, trazendo esse design muito bem acabado. E já aqui na parte traseira, nós temos uma traseira característica da BMW, uma fluidez de carroceria sensacional e um design muito bonito. O caimento aqui é quase que encupesado, inclusive eliminando a presença do limpador traseiro, combinando muito bem com a antena tubarão traseira. Falando um pouco das lanternas, nós temos lanternas muito bonitas que se estendem aqui até a tampa do porta-malas, contando inclusive com lanterna de neblina traseira dupla e a luz de posição em LED, um LED muito bonito que orna muito bem aqui com o design da carroceria. O restante das lâmpadas são halógenas, seta, luz de ré e a luz de freio é um design muito bem acertado. Esse embleminha M Sport é colocado, pois ela não é uma M Sport, ela é apenas a versão Sport. Nós temos também uma ponteira cromada muito bonita que deixou tudo bem discreto e esportivo ao mesmo tempo. Agora, uma coisa que eu não consigo entender é que ela tem multimídia, tem sensor de estacionamento traseiro, mas nós não contamos com câmera de ré. E esse daqui é o porta-malas da 320i, um espaçoso, bem acabado porta-malas de 480 litros, espaço de sobra. Porém, calma, esse step aqui, como podemos ver, não é original, pois essa BMW é equipada com pneus do tipo Run Flat, que são pneus bem mais duros e mesmo que furem, não esvaziam imediatamente. Perfeito para você conseguir chegar em algum lugar e fazer o reparo necessário. Inclusive, ela conta com kit de reparo no lugar do step. Mas pela facilidade, muitos proprietários acabam por optar colocar um step à parte, justamente para ter que evitar esse fato de desmontar pneu, reparar e etc. Então, você colocando um step temporário de até 80 km vai perder um pouco do espaço, mas possui essa facilidade aí caso aconteça a inconveniência de furar um pneu. Mesmo assim, o porta-malas ainda tem um excelente espaço e o acabamento é muito bom. Até mesmo o pescoção de ganso aqui é forradinho, o que não atrapalha em absolutamente nada. Agora, um fator que não é muito legal é que ela não conta nem com bancos rebatíveis nem bipartidos, ou seja, o espaço que você tem de carga é simplesmente o porta-malas aqui e mais nada. E essa é a visão de cockpit que você terá ao dirigir a BMW 320i. De cara, um cockpit muito bonito e muito bem acabado. E outro fator excelente é o quão voltado para o condutor ele é. Eu tenho tudo em minhas mãos e no meu campo de visão sem atrapalhar a visibilidade frontal. Começando pelo seu volante, nós temos um volante que não possui base chata nem pedal shifts, mas dá para relevar tendo em vista o ano do carro. Ele possui um excelente acabamento em couro e uma ótima empunhadura e dispõe de alguns botões. Aqui nós temos o limitador de velocidade desse lado e temos do outro os controles de som, no caso da nossa multimídia ali. É um volante de tamanho compacto e conta com direção eletrohidráulica, uma direção bem levezinha, muito bacana. E obviamente não podia faltar ajuste de altura e de profundidade para você ajustar da melhor forma aí na sua condução. E já aqui na parte do painel nós temos um painel bem característico da BMW, com todos os mostradores analógicos e uma excelente disposição dos instrumentos. Do lado esquerdo nós temos o medidor do nível de combustível, temos um velocímetro marcando até 260, conta giros até 7.000 RPM
RPM, e aqui na parte inferior nós temos uma medida de litros a cada 100 km. Isso aqui é mais voltado para o mercado europeu, não é tão efetiva essa medida aqui no Brasil. Aqui no meio temos ainda um computador de bordo, onde tem várias informações úteis, como consumo instantâneo, hora, temperatura externa, odômetro total, odômetro parcial, trip e a posição do câmbio. Eu consigo também alterar algumas informações, como por exemplo velocidade média, data, e aqui sem nenhuma informação. Ele é controlado por esse botãozinho aqui na chave de faróis, e temos também aqui o botão para você zerar a trip. E aqui nós temos a discreta multimídia, uma multimídiazinha flutuante muito bonita, porém os seus controles ficam aqui nessa parte inferior, que parece ser bem confuso, mas é justamente esse o segredo, é ficar o mais acessível possível aqui na mão do motorista para você conseguir controlar aí todas as informações. Nós temos as informações de áudio e temos também várias informações muito úteis do veículo. Quando eu acesso aqui, por exemplo, o menu, eu consigo configurar vários itens e consigo ver também vários status sobre o carro. Clicando aqui eu tenho informações sobre o computador de bordo, uma consulta rápida aqui de todos os itens do carro e o estado. O estado no caso vai mostrar aqui a pressão dos pneus, o nível de óleo do motor e temos aqui o status também de serviço. Eu consigo controlar tudo por esse dial aqui e quando eu clico ele confirma a opção. Nós temos também funções de áudio, função de menu, função de telefone, voltar e as opções. Temos aqui mais abaixo os difusores de ar-condicionado, trava do veículo, alerta e temos mais funções do som. Aqui já é uma função mais voltada justamente para a mídia, onde eu consigo colocar a rádio aqui, tem um seletor também muito bacana. Tendo em vista a época do veículo, ele ainda conta com um CD player, algo que sumiu aí dos carros atuais. Outro item muito bacana é o ar-condicionado. Nós temos um ar-condicionado digital de 2 zonas, com função automática, consigo configurar independentemente aqui as zonas, muito legal também, e disposto de botões físicos, o que não pode faltar. Outro item que também tem sumido dos carros e que é uma pena. Aqui no lado esquerdo nós temos a chave de farol, uma chavezinha de farol bem simples aí. Temos também o ajuste do brilho do painel, onde eu consigo aumentar ou diminuir. Ele acende uma luzinha laranja aí, como vocês podem observar, e eu consigo mexer aqui na sua intensidade. Temos ainda o botão dos faróis de neblina e das lanternas traseiras de neblina. Acabamento, como vocês já sabem, um show à parte, tudo soft touch, tudo soft touch, inclusive aqui na parte do porta-luvas permanece soft touch. Aqui também nós temos aqui esse acabamento em prata muito bonito, que envolve muito bem a multimídia. Acabamento aqui é um show à parte. Nas portas nós temos também o mesmo soft touch, soft touch, soft touch, soft touch aqui na parte de baixo também. Temos aqui os 4 botões dos vidros elétricos e ajuste dos retrovisores elétricos também. As maçanetas são nesse metal muito bonito e o acabamento prata continua aqui também no puxador de porta. Mas aqui abaixo nós temos um porta-objetos que cabe bastante coisa e tem também um acolchoadozinho aqui dentro que é muito bacana, evita ruídos e denota esse cuidado de acabamento. Mas aqui abaixo nós temos outro porta-objetos, todo acolchoadinho também para você guardar suas coisas, ele é bem discreto. Já nessa parte nós temos aqui o botão para ligar ou desligar o veículo e o botão para ligar ou desligar o Start Stop. Um veículo aí que tem mais de 10 anos e já conta com essa função muito tecnológica. Já aqui no console central, começando, nós temos aqui um porta-objetos bem escondidinho, juntamente com um acendedor de cigarros, uma tomadinha 12 volts aí. Temos também uma gavetinha que esconde aí um porta-copos duplo. Temos aqui o botão para ligar ou desligar o controle de tração e estabilidade. E aqui nós temos os modos de condução. Quando eu aperto, ele me mostra ali na multimídia o modo esporte, que é a condução mais dinâmica. O carro fica bem mais arisco. Quando eu volto, ele volta para o modo Comfort, que é o modo de dia a dia normal. E quando eu clico mais uma vez aqui para baixo, eu tenho o Eco Pro, que é o modo que busca o máximo de economia de combustível. O carro vai trabalhar de maneira mais eficiente aí possível. Esse modo Eco Pro, como o próprio nome já diz, busca economizar combustível e ele vai desativar o alternador do carro em algumas determinadas situações. Como por exemplo, você está naquela rodagem de estrada mais lenta, ele desativa o alternador, que aí será uma força a menos para o motor exercer, tornando ele mais econômico. Muda também o funcionamento do ar-condicionado. Ele vai trabalhar de maneira reduzida, justamente focando nessa parte aí de economia de combustível. E isso funciona muito bem também, justamente pelo seu câmbio automático de 8 marchas, que é outro fator que eu já havia mencionado aqui para vocês. E aqui na parte de câmbio nós temos um desenho de alavanca muito bonito, com várias informações descritas aqui. A trava park é por meio de um botão e para colocar as marchas é muito simples. Aperta o botão Unlock, já está no modo D. Se eu deslizar para o lado, ele entra no modo Sport do câmbio e se eu pressionar para baixo, ele entra no modo manual. Onde para baixo eu subo marcha, para cima eu reduzo marcha e voltando aqui eu volto para a função D. Para colocar o P de parque é muito simples, só pressionar um botão e ela já volta para o P. E caso eu queira colocar o neutro, já está aqui para cima e para cima entra a função de ré. Como mencionei, ele não tem câmera de ré, mas tem um sensor de estacionamento. Outro item muito interessante é o seu freio de mão por acionamento convencional. Aqui nós não temos freio de mão por acionamento eletrônico com auto-hold, é o freio de mão por alavanca e com certeza você vai querer usar, afinal é um carro tração traseira e turbo, isso aqui vai ser diversão garantida. O acabamento, como vocês podem ver, segue o mesmo padrão, tudo muito bem acabado, muito bonito e as funções são bem minimalistas aqui. Nós temos também um apoio de braço em couro muito
interessante, onde ele sobe para cima e revela aqui um porta-objetos bem pequeno e também aqui à disposição de uma entradinha USB e um auxiliar. E uma coisa muito interessante é a descida suave aqui do porta-luvas. Como vocês podem ver, ele desce bem devagarzinho. Nós temos um porta-luva também muito bem acabado aqui, contando inclusive com iluminação e esse feltrozinho aqui para evitar ruídos. Além de, claro, toda essa apresentação aí quando desce, e conta também com tranca, para você, caso queira guardar alguma coisa mais confidencial, consegue trancar aqui tranquilamente. Já aqui na parte do teto nós temos um retrovisor fotocrômico, temos também a presença de iluminação, uma iluminação muito bonita, bem discreta, e o acabamento segue o mesmo padrão de cor. Nós temos um acabamento claro aqui, que continua também no quebra-sol, inclusive com espelho e iluminação, o que é muito útil também. Isso se repete aqui também para o passageiro. Nós temos a presença de alça PQP para todos, mas nessa versão nós não temos a presença de teto solar, o que é uma pena. Só faltou isso para ser o combo completo da Favela Venceu, pois os bancos caramelo já tem. É uma BMW legítima, mas não tem o teto solar. E falando agora nos bancos, nós temos bancos em couro que seguem o mesmo padrão da interna, bancos muito bonitos e confortáveis. As abas laterais abraçam bastante, porém nesse ano nós não temos o ajuste automático das abas aqui. Veio a ter em anos posteriores, onde você consegue configurar para ela abraçar mais ou menos, mas de certa forma tem um caimento muito bonito e uma boa postura. Nós temos aqui ajuste elétrico para o banco do motorista, com duas memórias, que sempre é muito bem-vindo, e aqui na parte do encosto de cabeça nós temos este ajuste de inclinação também, que é muito legal. Aqui no banco do passageiro nós também temos ajustes elétricos, mas não temos a presença de memória. Ele conta também aqui com os airbags laterais de cortina e duplos frontais, fazendo um total de 6 airbags, tornando a segurança desse carro ainda mais incrível. E o mesmo conforto que nós temos na parte da frente se repete aqui na parte de trás, a começar que ele é um carro bem largo, o que acaba sendo favorável para o espaço aqui para quem vai aqui atrás, porém para 4 pessoas. Eu falo 4 pessoas justamente por conta da sua altura excessiva do túnel central. Por ser um carro tração traseira, o túnel central seria bem mais alto e esse aqui é alto com vontade. Então se for alguém aqui no meio, vai ter que usar do espaço para os pés aqui para os passageiros laterais, o que vai atrapalhar um pouquinho. Mas de certa forma nós temos aqui os difusores de ar-condicionado traseiro, muito bem-vindo. Temos uma redinha para guardar revistas e os bancos são bem recuados. Vocês podem ver que o espaço aqui é excelente, dá para ir tranquilamente, espaço não falta. Isso também se deve ao seu entre-eixos de 2,81 m, o que é excelente. Temos ainda aqui uma tomadinha 12 volts, um acendedor de cigarros para você carregar o seu celular ou acender o seu paeiro da vida. O acabamento das portas segue o mesmo padrão, nós temos soft touch em basicamente tudo aqui, é tudo emborrachado, excelente essa parte, não tem do que reclamar em relação a acabamento. Nós temos vidros elétricos, temos também a função de trava, temos aqui um alto-falante e um porta-objetos muito interessante. Caso vá apenas 4 pessoas, nós temos um generoso encosto de braço aqui para os passageiros, que conta inclusive com 2 porta-copos aqui para você guardar suas coisas ou simplesmente para encostar o braço. Ele conta ainda também com um apoio de cabeça para todos e cinto de 3 pontos para todos os passageiros. Obviamente em um carro como esse, segurança não é brincadeira, então além de contar com isso, ele conta com 6 airbags, como eu mencionei, além de, claro, controle de tração e estabilidade, ABS, distribuição eletrônica de frenagem, assistente de partida em rampa, piloto automático convencional e muito mais. Não conta com tecnologias de segurança ativa, porque afinal é um carro de 10 anos de idade, então você não vai ver hadas num veículo como esse. O espaço para a cabeça, como a gente pode perceber, é muito favorável, me sobra um excelente espaço aqui, dá para ir tranquilamente. Pessoas mais altas definitivamente não vão sofrer em um carro como esse, justamente porque ele acomoda muito bem quem vai aqui dentro. Agora, um fator que vale a pena mencionar é o acabamento. O que tem de bom, tem também de frágil, tendo em vista o nosso clima confuso do Brasil, onde certos lugares são muito quentes e outros são muito frios. Alguns acabamentos do carro podem acabar não reagindo tão bem, como por exemplo aqui o forro de teto. Vocês podem ver, ele está bem solto, e isso se deve justamente por conta das temperaturas excessivas aqui. Por ter tudo muito macio e bem sensível ao toque, tem que se atentar nessa parte. Um carro desse, se ficar em sol excessivamente, vai ressecar e quebrar tudo, então tem que tomar o máximo cuidado, justamente por essa fragilidade maior em relação à nossa tropicalização e também ao preço de acabamentos como esse. O calcanhar de Aquiles de carros importados sempre será isso: preços de peças de acabamento. Pode ter motor barato e confiável, mas em relação a acabamento, se você não cuidar, vai deitar sem sono, pois é caro de manter. Se você procura um sedã médio, confortável, bonito e potente, pode ser uma excelente opção para você, mas tem que levar em conta que na sua época foi feito para ser um carro premium, e isso permanece até hoje. Como diz o ditado, nada mais caro do que uma BMW barata. Então, antes de pensar na Bíblia de financiamento do Santander, tem que lembrar de algumas coisas. O que for barato em carros
populares, vai ser caro aqui. Como, por exemplo, peças de reposição caso você precise e manutenção. Tem que ser uma manutenção mais qualificada e só com peças de qualidade, o que com certeza não vai custar barato e é um fator que há de se pensar. De resto, ela oferece um excelente custo-benefício e é um carro muito prazeroso de guiar. É um carro que oferece um excelente conjunto mecânico que torna ele divertido, confiável, econômico e presença por onde passa. Vai, vamos combinar isso aí. É como eu mencionei e menciono novamente. Você prefere andar de Polo Trek 0 km ou de BMW 320i 2014? Eu, como um bom lasanheiro, com certeza prefiro uma máquina dessas aqui, mas a opinião aqui é a sua. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler. Muito obrigado a Duarte Veículos por ter disponibilizado essa máquina pra gente poder gravar. Muito obrigado se você achou até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, nos siga no Instagram. Um forte abraço, valeu galera!